Aqui ele vai mostrar uma resposta de defesa celular. É como se você pensasse assim, um vírus chegou aqui, atacou. Aqui eu estava no metabolismo convencional, a mitocôndria como espaguete. O que vai acontecer aqui? Vai aumentar o oxigênio aqui. Ah, peraí, desculpa, volta. O oxigênio aqui interno vai aumentar dentro do citosol, porque isso vai ser as espécies reativas de oxigênio. A mitocôndria, em vez de estar fornecendo energia para manter isso aqui ativo, ela vai mudar instantaneamente para fisão, que a gente já viu que isso elas viram as pelotas, e aí, então, aqui está um ambiente nada favorável para o vírus entrar, não tem energia, e ele vai desligar aqui também. Então, são vários processos acontecendo nesse processo aqui, e os estudos normalmente captam por exemplo, aqui só no DNA, ou só esse, isolado. A CDR classificou todo o processo junto, em vez de só um. Então, aqui já é dentro do DNA. Por exemplo, você teve ela quebra o DNA, ela lisa o DNA. Tudo para um processo de cura. As vias principais de CDR foram reguladas de forma coordenada em várias doenças crônicas. O CDR, agora a gente vai ver o que acontece, é uma resposta coordenada. CDR1, CDR2, CDR3. Multissistêmica, ontogenética, iniciado por um roubo de elétrons. Zero. Processo zero. Diminui o consumo de oxigênio, aumenta a concentração de O2 dissolvido. Eu queria voltar. Aumenta a concentração de O2 dissolvido. Troca a síntese de polímero para monômero, porque isso pode ajudar a formar proteínas. E ela não quer dar força para o vírus ou que estiver atacando entrar e fazer reprodução de proteína viral. Endurece a membrana celular e as jangadas lipídicas. Então, endurece aqui para tentar bloquear a entrada. Libera produtos químicos antivirais e microbianos. Aumenta a fisão mitocondrial, autofagia, proteastase, para não dar nutrição para o inimigo, e a resposta da proteína dobrada. Tudo isso a gente já viu, e isso é um processo aqui. Então, ela corta esses processos, inclusive de transcrição e tradução. Altera o DNA e a metilação de estonas, estrutura da cromatina, para que o vírus não utilize disso. Mobiliza retrovírus endógenos, lines e SVs, avisa células vizinhas e chama células ejetora, liberando o ATP extracelular, IATP. Então, esse IATP é um processo para recrutar e desligar a célula das outras. Altera o comportamento do hospedeiro para evitar a propagação da doença. Então, ela desliga aquela região. Se for só aqui, só esse corte, esse quarto. Se for mais grave, esse prédio inteiro. Mais grave, esse bairro inteiro. Mais grave, se for atingindo. Aí já começa a ter a função de um órgão. Se a gente começar a desligar, esse bairro começa a ter... A função desse bairro começa a ser comprometida. As ruas começam a ficar engarrafadas, o processo começa a ficar ruim, e aí você começa a ter ativação mais sistêmica. Esse é só um desvio aqui, onde a gente vê essas sinalizações metabólicas. Para cima é saúde, para baixo é quando a gente entra em cronicidade. Eu não vou falar todos, mas, por exemplo, se a gente estiver falando aqui da mitocôndria, que a gente já estudou bastante, a fusão, né,
regula o cálcio transiente. A fisão já faz o contrário. Oxigênio, a água, e para baixo ele faz as espécies reativas do oxigênio. ATP, dentro da célula, fora da célula. Então, hiperpurinérgica, tá desadaptativa, né? Cisteína e enxofre, que a gente fala muito pouco, faz parte da glutationa e o NRF2, aquele que fica no citossol e passa para dentro da célula e estimula a produzir a glutationa, que é um defensor. Eu acho que o contrário aqui é o ácido sulfúrico. Vitamina D. Então, ela segue para cá, ela segue até a anti-inflamação, e é o contrário, quando a falta é síntese de purina. A síntese de purina vai fechar, é como se fosse a mesma que do ATP nesse caminho aqui. SAM e outros caminhos que a gente vai estudar mais para frente. A mesma coisa aqui embaixo, quando a gente fala agora do triptofan, lisina, colesterol, que são marcadores metabólicos, ceramidas, metais, GUT, acima, GUT intestino, acima cura, abaixo levando para doença. Então, por exemplo, o mTOR, que pode ser adaptativo, ele pode se tornar desadaptativo se ele ficar em excesso. Por isso que é importante a gente estudar tudo isso, né? Seguindo, esse é o ciclo completo do CDR. Então, eu tenho o CDR1, aonde o metabolismo é de glicólise anaeróbica. Se eu passo por esse portão, teve a cura, eu entro para o CDR2. Senão, eu fico preso aqui, e aí eu entro nesse excesso metabólico, levando a apoptose, necroptose, necrose e fagocitose. Eu fico preso nesse ciclo. Existem as patologias que são para esse ciclo. Aqui é o que dispara, né? Nova informação, estresse, injúria, toxinas, infecções, metais, poluição, dispara, eu entro no ciclo. Se meu ciclo eu tiver adaptado, eu já passo direto do CDR1 para CDR3 e a cura. Se for um arranhão, isso acontece. Se for um corte, provavelmente isso acontece. Agora, se eu estou em vários ciclos, pode ser que o mesmo corte, para fazer aquela fibrose toda, entrou num desses ciclos, e eu acho que, se eu não estou enganada, a fibrose, da forma que ela é, e para a continuidade, e muitas vezes acontece em cirurgia, é preso nesse ciclo CDR2. E se eu melhorei aqui, seguindo, ele vai para CDR3, onde ocorre proliferação, o metabolismo é glicose aeróbica. Eu não tive cura, estresse mecânico, fibroblastos, mais oxigênio, mais ou menos sol. Calcificação, granuloma, gliose, fibrose, aqui mesmo. Célula senescente fica aqui nesse estágio, câncer fica nesse estágio, senão se fica preso na não cura. Progredindo e tendo, passa pelo portão e eu vou para a CDR3, que é um metabolismo de fosforilação oxidativa, para eu não ficar preso aqui, que fiquei preso, eu vou ter apoptose, atrofia, sarcopenia, nesse caso aqui, autoimunidade, doença, dor crônica, aqui dor crônica, porque então provavelmente o ATP ficou nos canais purinérgicos. Se eu continuei, tive melhora, não entrei, eu passo pelo portão 3 e aí eu volto a adquirir. A alteração do sono tem a ver com ATP e as pirimidinas, eu acho. Vou lembrar o nome, mas eu volto aqui. Eu volto a ter o meu controle do sistema nervoso autônomo, circadiano, eu volto a dormir, eu volto a integrar, eu volto a
a minha mitocôndria a fazer a fosforilação oxidativa normal que ela tinha condições de fazer. Concluindo, isso pode ser funcionalmente semelhante à aplicação de um gesso para promover a cicatrização de uma perna quebrada. O tratamento só precisa ser dado por um período de tempo necessário para que os tecidos concluam o ciclo de cicatrização. Quando o gesso é removido, o membro fica fraco, mas depois de um período de tempo necessário para recondicionamento, os músculos se recuperam, o osso que já foi quebrado é realmente mais forte no ponto de lesão anterior. A gente, isso aqui é só uma analogia que ele fez, mas a gente, como fisioterapeuta, vai entrar nessa fase, lá naquela fase, para readaptar e melhorar, por exemplo, então, a resposta das células troncos. Para melhorar lá naquela fase final, desculpa, vou vir aqui para a gente ver. Nesse slide, é como se a gente entrasse nesse ciclo de reconstrução aqui ativo, principalmente pela mecanobiologia, que a gente vai dominar, já tivemos aula sobre isso, para chegar a esse estágio e ser adaptativo. Ou seja, essa casa está melhor do que essa quando ela entrou. É esse o nosso objetivo e é essa a função da fisioterapia. A resposta de perigo celular é a resposta metabólica evolutivamente conservada, que protege células e hospedeiros do dano. É desencadeada por encontros com ameaças químicas, físicas ou biológicas, que exercem a capacidade celular de homeostase. O nosso objetivo como profissionais de saúde e do movimento é sempre tentar diminuir ou melhorar o mais rápido possível essa CDR e reconhecer esses estágios da patologia, que são o proliferativo, né, diferenciação e remodelamento. Aqui o primeiro é conter a imunidade, né, ativar o sistema imune. O outro, proliferação, eu estou criando novas células. Aqui a gente já começa a trabalhar para acelerar, para não cair nenhum dessas vias, para passar por esse portão, diferenciação, e aqui é quando ela reconecta com todo o ciclo de volta. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado de aprender isso. Para mim, isso é fascinante. Eu vou deixar vários textos, não acabou aqui. Eu vou fazer mais ainda como que a gente pode trabalhar e trabalhar dentro do ciclo de cura com a nossa profissão. Eu só, para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, a saúde é um processo dinâmico que requer um ciclo regular de atividade de vigília e sono restaurador. Quando a gente entra aqui, a gente perde. Então, eu vejo muitas vezes, mas precisa de um sono reparador. Para você reparar rápido. Eu vejo fisioterapeuta já falando isso. Para melhorar a lesão, você tem que dormir. Se a pessoa está presa nesse ciclo, ela vai quebrar o sono. Faz parte de quebra do sono. O ciclo de cura ou dano é ativado quando o estresse celular excede a capacidade do sono restaurador para reparar danos e restaurar a comunicação célula a célula normal. O CDR1 é dedicado ao controle de danos, imunidade inata, inflamação e limpeza. O CDR2 suporta a proliferação celular para a substituição de biomassa e formação de blastema em tecidos com capacidade de regeneração aumentada. A CDR3 começa quando a proliferação e a migração celular pararam. E, recentemente, as células mitóticas podem começar a diferenciar e assumir funções específicas dentro do órgão. Os sistemas clássicos de inflamação que iniciam o processo de cicatrização de feridas são conhecidos desde a década de Hipócrates. Os estudantes de medicina hoje ainda aprendem os termos latinos clássicos para os sinais: inflamação, rubor, calor, tumor, dor e perda da função.
vermelhidão, inchaço, calor, dor e perda da função. Nos Estados Unidos, o currículo da maioria das escolas médicas ainda não inclui um curso específico sobre biologia dos sistemas moleculares de cura, que a gente acabou de ver. Os elementos descritivos da lesão e cura são ensinados em cursos tradicionais, como patologia, histologia e durante o serviço clínico em enfermarias cirúrgicas e queimados. No entanto, falta um curso dedicado à biologia de sistemas, descrevendo nossa compreensão atual das mudanças coreografadas no metabolismo celular, bioquímica, expressão gênica, estrutura celular, função celular, fisiopatologia que ocorrem após a lesão durante a cicatrização. Esse campo está em rápida ascensão. As mais recentes tecnologias ômicas a serem adicionadas à caixa de ferramentas da biologia de sistemas fazem parte do livro 2. Os metabólitos são matéria e informação. A química fornece a ligação entre genótipo e fenótipo de duas maneiras. O metabolismo celular é o resultado direto da interação gen-ambiente. G vezes E é igual a metabolismo. E 2, produtos químicos metabólicos feitos e processados pela célula têm uma biologia dupla, como matéria e informação. Por isso que o ATP, ele, quando vaza, ele é informação. Os metabólitos têm uma função bem conhecida como matéria. Os metabolitos têm uma função bem conhecida como matéria. Eles são blocos de construção físicos usados para crescimento muscular, crescimento celular, estrutura, função, reparo e como portadores de energia e elétrons celulares. Na teoria do ecossistema, essa matéria metabólica representa recursos para estrutura, função e crescimento do sistema, e para energia, para apoiar a conectividade dos ecossistemas e resiliência. Mas muitos metabólicos também têm a função menos conhecida como informação. Eles ligam a receptores específicos para mudar o comportamento, regular o desenvolvimento fetal e infantil, moldar o microbioma, ativar sistemas neuroendócrino e imunológico e regular sistemas nervosos autônomos e entéricos. Metabólicos como ATP, S-adenosilmetionina, são metabólitos como ATP, S-adenosilmetionina, acetilcoenzima, NAD+, e outros são usados para modificar o DNA e as histonas diretamente para alterar a expressão gênica através da epigenética. Outros metabolitos, como alfa-glutarato, succinato, fumarato, ferro, FAD e oxigênio atuam como cofatores essenciais para modificações epigenéticas. Esses metabólitos e outros, como proponil-coenzima, burritil-coenzima, succinil-CoA, também alteram a função de outras proteínas por modificações pós-transducionais de fatores de transcrição nuclear e enzimáticos. O ciclo de cura, o processo de cura é um ciclo dinâmico que começa com a lesão e termina com a regeneração e recuperação. Esse processo se torna menos eficiente à medida que envelhecemos, porque a gente acumula vários CDRs. E, reciprocamente, a cura incompleta resulta em senescência celular e envelhecimento acelerado. Reduções da fosforilação oxidativa normal da mitocôndria. Ela fica em M2, que é o espaguete. Quando entra o vírus, ela entra para M1, que é a pelota. Aí em CDR2, ela muda
As reduções de fosforilação oxidativa mitocondrial e estrutura mitocondrial alterada são características fundamentais do envelhecimento. As mudanças no envelhecimento são semelhantes às mudanças programadas que ocorrem transitoriamente durante estágios da resposta de perigo celular necessária para a cura. Embora a natureza circular da cura pareça óbvia a partir da experiência diária com cortes, arranhões e resfriado comum, a extensão dessa noção a uma teoria unificada para explicar a fisiopatologia da doença complexa crônica só recentemente se tornou possível. Os avanços tecnológicos em espectrometria de massa e metabolômica permitiram a caracterização dos estágios do ciclo de cura. O primeiro deles é o ciclo de saúde, que requer atividade de vigília alternada com períodos de sono restaurador. Aspectos do CDR incluem a resposta integrada ao estresse e mitocondrial. CDR1, glicose, mitocôndria em M1. CDR1 é a ativação da imunidade inata, detecção e remoção de intrusos e toxinas, controle de danos e contenção. O nível de inflamação produzido no CDR1 é ajustado de acordo com a necessidade. Um dos principais gatilhos do CDR1 parece ser a mudança fundamental na organização ou ordem celular, generalizada como entropia termodinâmica. A ruptura física das junções das lacunas que conectam e coordenam a função celular nos tecidos pode ativar a CDR. Outros gatilhos incluem bactérias, vírus, fungos, protozoários, exposição a toxinas biológicas ou químicas. Em todo caso, o ATP extracelular e outras metabocinas são liberadas da célula para sinalizar perigo. Isso acontece através de canais de panexina P2X7, dependentes de estresse na membrana. As mitocôndrias mudam de função rapidamente sob estresse. Em poucos minutos, a forma anti-inflamatória normal de mitocôndria M2, especializada para atender às necessidades metabólicas da célula, diferenciada, é polarizada para mitocôndrias pró-inflamatórias M1. Ela sai de M2 muda para M1. Isso inicia a resposta de blindagem oxidativa necessária para o controle da contenção dos danos. Quando menos oxigênio é consumido pelas mitocôndrias para a produção de energia pela oxidação fosforativa, mais oxigênio fica disponível para a síntese de moléculas e sinalização de oxilipina. As espécies reativas de oxigênio. Ocorre uma liberação de material genético do DNA mitocondrial no citossol, ativação de inflammassoma, liberação de RNA mitocondrial de fita dupla recém-sintetizada no citossol, também ajuda a defender a célula durante o CDR1. Uma metáfora útil para comunicar essa transformação ao público leigo é como uma mudança de usinas de energia para navios de guerra. A função do motor das mitocôndrias M2, que era quando você está saudável, é adaptada para a M2 faz fosforilação oxidativa. A função de navio de guerra da M1 é adaptada para a produção de espécies reativas de oxigênio, tanques de guerra, peróxido, superóxido e oxigênio singlet, espécies reativas de nitrogênio. Com a polarização em M1 em bolota, o consumo de oxigênio mitocondrial acoplado à energia cai e a produção de energia celular muda para a produção de glicólise e lactato. Em CDR2, a função do CDR2 é substituída por biomassa. Cada órgão e tecido tem um número de distribuição ideais de tipos de células diferenciadas que são necessárias para manter a sua função orgânica saudável. Quando as células são perdidas, elas devem ser substituídas ou a função do órgão não pode ser totalmente restaurada. Uma vez que os danos associados à lesão inicial, infecção ou exposição à toxina tenham sido limpos ou contidos no CDR, CDR1, as células que foram perdidas precisam ser substituídas. No CDR2,